E o Daniel Rittner, chefe da sucursal aqui em Brasília, não dorme no ponto e foi atrás para descobrir os detalhes desse programa, que é um programa de integração da América do Sul. A ideia é executar 124 projetos de infraestrutura em regiões de fronteira. Obras como novas pontes internacionais, linhas de transmissão de energia, hidrovias e outros projetos que estão nesse pacote. E o Daniel Rittner conversou com a ministra Simone Tebet do Planejamento, que tem ajudado neste programa. Conta os detalhes para a gente, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado, Líbia. Boa tarde para você, Tainá, todos que nos acompanham. É uma ideia ambiciosa do governo brasileiro de relançar esse projeto de integração regional na área de infraestrutura. O que aconteceu? Ao longo dos últimos 4 meses, o Ministério do Planejamento conduziu reuniões com os 11 estados fronteiriços do Brasil. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras, muita coisa ali que pode ser interligada, fomentando comércio, turismo, cultura, desenvolvimento. E o Ministério do Planejamento coordenou essas reuniões com os 11 estados, com autoridades, governadores, secretários de planejamento, ministros dos países vizinhos e chegou uma carteira de 124 projetos. Esses projetos vão ser financiados com dinheiro do Orçamento Geral da União, Orçamento Público, e também com recursos internacionais, recursos do BNDES e do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, e o Fomplata, que é um fundo aqui da região do Cone Sul. Foram elaboradas ali 5 grandes rotas de integração, mas melhor do que eu explicar, Uribe, vamos colocar quem é a dona do projeto, ministra Simone Tebet do Planejamento, que nos deu uma entrevista para resumir o trabalho que ela já apresentou para o presidente Lula e Lula já deu o aval, então esse projeto está para ser lançado. Vamos conferir? No Consenso de Brasília, agora em final de maio, o presidente conseguiu reunir todos os países, os chefes de Estado da América do Sul, com o representante do Peru, porque não pôde vir, e ali nós falamos dessa integração regional como fortalecimento para a democracia, como integração nas relações comerciais e entre povos. A partir daí, nós criamos um subcomitê que trabalhou 5 meses. Nós trabalhamos e ouvimos todos os governadores, todos os secretários de planejamento de todos os estados fronteiriços. Nós apresentamos 5 rotas de integração. A rota de integração do norte, envolvendo os estados amazônicos para integrar Roraima, Rondônia, norte do Pará e Amazonas, as Guianas, Suriname e Venezuela. A rota, que essa é uma rota mais frágil, da Manta Amazônica, envolvendo o Amazonas para ligar até o Peru. A rota que vai ser no futuro, uma rota desbravadora, que é a Rota Rondon, que interliga a região centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, pegando ainda o Acre, Rondônia, o Amazonas, para integrar com a Bolívia em especial, para chegar no Chile, pegando ainda o Peru. A rota do meu estado de Mato Grosso do Sul, que beneficia Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, a região do interior de São Paulo, com a rota biocegânica, passando pelo todo o Chaco paraguaio, que é o Pantanal paraguaio, pegando um pedacinho da Argentina para jogar os produtos do agronegócio brasileiro nos portos do Chile, de Antofagasta e Iquique. Só essa rota vai reduzir em até 20 dias o tempo de transporte dos nossos produtos para o mundo asiático e vice-versa, daquilo que vem da China e dos países asiáticos para nós. E, por fim, a rota que já está pronta, mas precisa ainda de alguns investimentos, que é a rota da Argentina, Uruguai e Brasil pelo Rio Grande do Sul. Daniel, em até 20 dias é muita coisa. Realmente pode potencializar a economia brasileira. Só destacando, Dani, essa é uma entrevista exclusiva que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, concedeu a Daniel Rittner. Explica pra gente os detalhes dessas rotas, Daniel. Essas rotas, vamos mostrar no mapinha, Uribe, para ficar bem claro do que estamos falando. A ministra citou ali 5 rotas que estão aqui ilustradas, desde a rota Ilha das Guianas, lá em cima. E aí é importante porque, por exemplo, se você vai a um supermercado em Georgetown, que é a capital da Guiana, você encontra batatas do Canadá. E esses supermercados da Guiana poderiam estar sendo perfeitamente atendidos por mercadorias como batatas
de Roraima. Por que elas não chegam? Porque falta estrada em condições adequadas. Então está ali um dos eixos, por exemplo, com recuperação da BR-174, que sai de Manaus, passa por Boa Vista e segue ali para a Venezuela, pode ter um tronco ali para Goiânia. Então é isso que o Ministério do Planejamento está preparando e nessas outras 4 também. A ministra citou ali a rota Manta-Manaus, o quadrante Rondon um pouco mais embaixo e depois a rota de Capricórnio, Porto Alegre e Coquimbo ali no sul do país. Importante, ali no Rio Grande do Sul tem 2.000 quilômetros de rotas navegáveis por hidrovia ali, aquela Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos, isso é super possível de utilizar desde que haja dragagem, sinalização adequada, infraestrutura de Receita Federal, vigilância sanitária. É nisso agora que o governo brasileiro pretende focar, sem cometer o que se considera ali erros do passado. O que foram erros do passado? Um projeto chamado IRSA, lançado em 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Outro projeto ali, a Cosiplan, lançado nos 2 primeiros mandatos de Lula, tinham obras ali muito faraônicas, obras muito grandes que acabaram não saindo do papel. Então agora, o mantra é ficar com os pés no chão, fazer obras pontuais, dinheiro que já está assegurado para avançar concretamente ali no que é possível. Uribe. Dani, vamos trazer mais um trechinho, então, da fala da Simone Tebet nessa entrevista exclusiva a você, aqui à CNN Brasil, e, claro, com o prazer de ser exibido no Bastidores CNN. Esses projetos de integração... Nessa entrevista, a Simone Tebet fala dos projetos de integração como facilitadores à importação e à exportação de vários produtos entre o Brasil e países vizinhos. Mas, na entrevista também, num outro trecho, ela traz um exemplo de como essas rotas podem mudar na prática, ajudar a economia dos países envolvidos. Vamos ver? O estado de Rondônia, no norte do Brasil, importa muita azeitona do Peru. Essa azeitona, a distância de Rondônia ao Peru, até a cidade, a maior cidade que produz, fica em torno de 2.000 quilômetros de estrada. Como que essa azeitona chega em Rondônia? Ela não chega por terra, ela chega pelo mar. Ela vai pelo mar, passa pelo canal do Paraná, portanto, ela vai fazer um semicírculo, ela sai do Pacífico, ela vai pelo canal do Paraná, ela passa pelo Atlântico, ela chega no Porto de Santos, depois ela anda mais 3.000 quilômetros de rodovia. Se vocês lembrarem, no início da minha frase eu disse, a distância de Rondônia até o Peru dá mais ou menos 2.000 quilômetros. Ela deu uma volta pelo mar, depois ela vem por dentro do Brasil por 3.000 quilômetros para chegar a essa mesma azeitona. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de integrar comércio, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social desses estados. Os estados do norte são os estados normalmente mais pobres do Brasil. Nós estamos falando de integração de turismo, de cultura, e nós estamos falando de integração de povos. Então, é alguma coisa que enche os olhos, que aquece o coração mesmo, porque nós estamos falando de algo que não é bom só para o Brasil, que tende a ser bom para os países envolvidos, não só do Mercosul, mas de toda a América do Sul. E se você quer entender um pouco melhor essas rotas, o Daniel Hittner fez uma reportagem que está no site da CNN Brasil. Então, só acessá-lo que você acaba tirando dúvidas a respeito desses grandes projetos.